A parábola do semeador ou empreendedor, Mateus 13:3. Introdução. Entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Quando Jesus disse a seus discípulos o que em realidade significava a parábola do semeador, estava dando um ensinamento de alto nível, preparando-os para ser semeadores e empreendedores da palavra divina. Jesus deu explicações claras relacionadas aos princípios da natureza que regem a semeadura. É muito lindo ver os campos maduros para a colheita, mas para chegar a ela, o semeador tem que trabalhar duro. A tarefa não é fácil. Tem muitos problemas. Terra dura, pedras, espinhos, etc., atrapalham o desenvolvimento normal da semente. Para chegar ao tempo da colheita, devemos passar por esses problemas. Da abnegação e dedicação ao trabalho, dependerá do êxito do semeador, do êxito do empreendedor. No final, bons frutos lhes esperam. Com este ensinamento, podemos aprender muitas coisas úteis com relação ao empreendedorismo, da vida cristã e da vida financeira. 6. Requisitos da vida do semeador. É necessário terra boa e esta deve ser bem preparada. Segunda, a semente deve ser selecionada. Terceira, nem toda a semente plantada vinga. Quarta, o crescimento das plantas requer cuidado e muita atenção. 5. É indispensável regar. Muita água é prejudicial. Pouca água também é. Sexta, quando o grão está maduro, se não for logo colhido, se perderá. Sem conhecimento destas leis, será muito difícil obter resultados positivos. O fracasso de muitos de nós neste processo deve-se ao fato de que não seguimos fielmente as regras que aprendemos nesta parábola. Por exemplo: 1. Queremos semear sem preparar a terra. 2. Não selecionamos adequadamente a semente. 3. Não cuidamos das plantas que nascem. 4. Não regamos adequadamente. 5. Não colhemos a tempo. Então, que tipo de empreendedor ou semeador queremos ser? A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus se utilizava de muitas parábolas, quando falava às multidões. O que caracteriza essas narrativas são as comparações entre coisas familiares e coisas desconhecidas, a fim de nos ajudar e compreender algo superior, ou seja, verdades espirituais, por meio de realizações e relacionamentos cotidianos. As parábolas de Jesus levam os ouvintes a descobrir a verdade e, ao mesmo tempo, escondem-na daqueles que são demasiadamente preguiçosos ou obstinados para enxergá-la. Ao que sinceramente estão à procura de Deus, a verdade se torna completamente inteligível. Mas devemos ter cuidado para não interpretar mal as parábolas, atribuindo-lhes um sentido inadequado. Cada parábola tem o seu significado, a não ser que o próprio Senhor Jesus Cristo tenha especificado algum outro para cada uma delas. Esta parábola é para encorajar os lavradores espirituais, ou seja, aqueles que ensinam, pregam e procuram conduzir outras pessoas ao Senhor. O lavrador planta boas sementes, mas nem todas brotam, até as plantas têm diferente destino. Ou seja, não desanime caso você não veja resultado imediato, quando fielmente ensina a palavra. A fé não pode obedecer a uma fórmula matemática, uma proporção fixa entre as sementes plantadas e as que brotam.
Na verdade, o Espírito Santo faz um milagre ao usar suas palavras para fazer nascer a fé em Cristo no coração de outras pessoas. Os ouvidos humanos escutam muitos sons, mas existe uma forma mais profunda de ouvir que resulta em entendimento espiritual. Se você procurar sinceramente conhecer a verdade de Deus, terá uma audição espiritual e essas histórias lhe trarão uma nova perspectiva. Ao falar através de parábolas, Jesus não estava escondendo a verdade de seus sinceros seguidores, porque aqueles que eram receptivos à verdade espiritual entendiam as ilustrações dele. Mas para outros eram apenas histórias sem qualquer significado prático. Isso permitia a Jesus distribuir alimento espiritual aos que ansiavam ele e, ao mesmo tempo, evitava que seus inimigos o expusessem a armadilhas. Esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. A importância desta parábola é salientada por Jesus em Marcos 4,13, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas. Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos, e também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente. Precisamos meditar cuidadosamente nesta história. A história em si é simples, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e, estes, ao crescerem com ela, a sufocarão. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, Lucas 8:5-8. A explicação de Jesus é também fácil de entender, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem, a seguir, o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração retem a palavra, estes frutificam com perseverança, Lucas 8:11-15. Alguém ensina as escrituras a várias pessoas, a resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, de sua atitude. Consideremos o semeador, a semente e o solo. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra, por isso seu trabalho é importante. Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nesta história. Nada nos é dito sobre sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor não tem importância. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6-7. Em nossos dias, o semeador tornou-se a figura principal e a semente é bastante esquecida. A propaganda das campanhas religiosas frequentemente contém uma grande fotografia do orador e dá grande ênfase ao seu nível escolar, sua capacidade pessoal e o desenvolvimento de sua carreira. O Evangelho de Cristo que ele supõe-se estar pregando é mencionado apenas naquelas letrinhas, lá no canto. Não devemos exaltar os homens, mas fixarmos-nos completamente no Senhor. A semente. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro.
A palavra gera, Tiago 1:8, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O cristianismo é uma religião de ação. O mais importante é saber ouvir para compreender as necessidades dos outros. Quando falamos mais do que o ouvinte, não compreendemos o seu problema. Quando falamos muito e ouvimos pouco, a mensagem que transmitimos aos outros, e quando pensamos que as nossas ideias são mais importantes do que as deles. Tiago nos aconselha sabiamente a invertermos esse processo. Coloque um cronômetro mental em suas conversas, e controle o quanto você fala e o que você escuta. Quando as pessoas falam com você, elas sentem que seu ponto de vista e suas ideias têm valor. Deve-se seguir o ouvinte e às vezes é melhor ser só ouvinte para quando falar não ter engano próprio. E não afastar as pessoas de você. A palavra salva, Tiago 1:21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago nos aconselha a nos livrarmos de tudo que está errado em nossa vida e aceitarmos com mansidão os ensinos de Jesus Cristo como base para a salvação do ouvinte da palavra de Deus. A palavra regenera, 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Como a regeneração parece frágil à mente humana, quando repousa, como o faz, apenas na palavra de Deus. Pedro cita a grande afirmação do profeta Isaías de que esta aparente entidade, a palavra de Deus, sobreviverá a todos os fenômenos naturais e que esta é a palavra que dá significado à fé deles e a eles próprios. Citando Isaías, Pedro lembra aos crentes que tudo nesta vida é passageiro. As posses, as realizações e as pessoas no final desvanecerá. Somente a vontade, a palavra e a obra de Deus são permanentes. Devemos deixar de atentar para aquilo que é passageiro, e enfocar nosso tempo naquilo que é permanente. A palavra de Deus é a nossa vida eterna em Cristo. A palavra liberta, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra produz fé, Romanos 10:17. O apóstolo tira a conclusão de que a fé vem da pregação das coisas ouvidas. E a pregação tem de ser pela palavra ordem, mandamento, direção de Cristo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra santifica, João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E nos atrai a Deus, João 6:44-45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Como o Evangelho se espalhava no primeiro século, foi-nos dito muito pouco sobre os homens que o divulgarão, porém muito nos foi dito sobre a mensagem que eles disseminarão. Estude o livro de Atos e note que em cada cidade para onde os apóstolos viajaram, os homens eram convertidos como resultado da palavra que era ensinada. A importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo. Isto significa que o professor tem que ensinar a palavra. Não há substitutos permitidos. Frequentemente, pessoas raciocinam que haveria uma colheita maior se alguma outra coisa fosse plantada. Então, igrejas começam a experimentar outros meios, de modo a conseguir mais adeptos. Elas recorrem a divertimentos, festas, esportes, aulas de inglês, bandas, eventos sociais e muitas outras coisas para tentar atrair as pessoas que não estariam interessadas, se pregassem somente o Evangelho. Considere esta ilustração: imagine que meu pai me mandou plantar milho, pois ele estaria ausente da fazenda por alguns meses. Depois que ele saiu, eu decidi experimentar o solo e descobri que não era bom para o plantio do milho, mas daria um estouro de safra de melancias. Então resolvi plantar melancias.
Imagine a reação de meu pai quando ele voltar para casa, esperando receber milho, e eu lhe mostrar um caminhão de melancias, em vez disso. Nosso Pai Celestial nos disse qual semente plantar, a palavra de Deus. Não é nos o trabalho analisar o solo e decidir plantar alguma outra coisa, esperando receber melhores resultados. A colheita do Evangelho pode ser pequena, se o solo for pobre, mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. Somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens o Senhor receberá o fruto que ele espera. Ou, usando uma figura diferente, as Escrituras são a isca de Deus para atrair o peixe que ele quer salvar. Precisamos aprender a ficar satisfeitos com seu plano. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É decisivamente importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para ser implantada em nosso coração, Tiago 1,21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Uma safra sempre depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que a plantou. Um pássaro pode plantar uma castanha, a árvore que nascer será um castanheiro, e não um pássaro. Isto significa que não é necessário tentar traçar uma linhagem ininterrupta de fiéis cristãos, recuando até o primeiro século. Há força e autoridade próprias da palavra para produzir cristãos como aqueles do tempo dos apóstolos. A palavra de Deus contém força vivificante. O que é necessário é homens e mulheres que permitam que a palavra cresça e produza frutos em suas vidas, pessoas com coragem para quebrar as tradições e os padrões religiosos em volta deles, para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia, a palavra de Deus tem sido frequentemente misturada com tanta tradição, doutrina e opinião que é quase irreconhecível. Mas se pusermos de lado todas as inovações dos homens e permitirmos que a palavra trabalhe, podemos tornar-nos fiéis discípulos de Cristo justamente como aqueles que seguiram Jesus quase 2000 anos atrás. A continuidade depende da semente. Os solos. É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Alguns são solo de beira de estrada, duro, impermeável. Eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. O Evangelho nunca transformará corações como estes porque eles não lhe permitem entrar. As raízes das plantas, no solo pedregoso, nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, os brotos podem parecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não estão se desenvolvendo. Como resultado, se vem uma pequena temporada seca ou um vento forte, a planta murcha e morre. Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio de fé em Cristo e de estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Quando se permite que ervas daninhas cresçam junto com a semente pura, nenhum fruto pode ser produzido. As ervas disputam a água, a luz solar e os nutrientes e, como resultado, sufocam a boa planta. Existe uma grande tentação a permitir que interesses mundanos dominem tanto nossa vida que não nos resta energia para devotar ao crescimento do Evangelho em nossas vidas. Então, há o bom solo que produz fruto. A conclusão desta parábola é deixada para cada um escrever. Que espécie de solo você é? Se você gostou, compartilhe.
Envie para seus amigos ou deixe seu comentário. Escrito por Bispo Pedro Alves.